Esse segundo governo Trump tem sido marcado por uns movimentos muito interessantes, meus amigos, justamente na mudança de postura dos Estados Unidos em relação ao restante do mundo, principalmente daqueles países que tiravam vantagem dos Estados Unidos. A gente sabia, né? Tudo permitido, tudo na verdade planejado pelo governo democrata que faz questão de enfraquecer a economia americana. E a gente está prestando atenção agora numa guerra. Pode até ser chamada de guerra, mas é mais uma batalha, um confronto de tarifas, de taxas, digamos assim. E claro, se você fosse informar pela imprensa tradicional, principalmente brasileiros, especialistas aqui não têm a mínima ideia do que estão falando, e os que têm ideia do que estão falando mentem para você descaradamente porque eles são anti-Trump, tá? Se eles tiverem que escolher entre falar a verdade e falar contra o Trump, eles vão esquecer a verdade e falar contra o Trump. Então vamos dar uma passada por cima aqui para que vocês entendam o que está acontecendo. Primeiro vamos para a fala do Trudeau, talvez assim, uma das pessoas mais autoritárias que a gente já viu recentemente aí nos últimos 20 anos. Não se esqueça, ele, como alguns governadores aqui do Brasil, foi extremamente nocivo, extremamente agressivo, impetuoso, tirano com o seu povo na época da pandemia. O Trudeau, na época, os caminhoneiros fizeram um protesto, né, porque eles estavam sendo impedidos de trabalhar e obrigados a tomar a dose daquela substância. O Trudeau congelou, mandou os bancos congelar e garantiu imunidade processual aos bancos para que eles congelassem as contas dos caminhoneiros, para que eles não tivessem como comer, não tivessem como pôr gasolina, não tivessem como se locomover, simplesmente porque eles estavam se rebelando contra o autoritarismo desse carinha aqui, desse filho bastardo do Castro aqui. E aí as pessoas que ajudavam os caminhoneiros, ele foi atrás também prejudicou essas pessoas, congelou as contas dessas pessoas. Então assim, tirando da pior espécie, nível governadorzinho tiranete aqui do Brasil. Mas vamos lá, vamos passar a fala dele aqui pra gente entender o que está acontecendo nessa situação com o Trump. This is a policy decision by the American government designed to go after the Canadian economy. This is a trade war, yes. But Canadians are hurt. Canadians are angry. We're going to choose to not go on vacation in Florida or Old Orchard Beach or wherever. We're going to choose to try to buy Canadian products and forego bourbon and other classic American products. And yeah, we're probably going to keep booing the American anthem. But let me tell Americans... Vamos lá. Essa parte aqui é muito interessante. E sim, provavelmente vamos continuar vaiando o hino americano. O Trudeau hoje, ele tá extremamente impopular no seu país. A direita, de certa forma, né? Lá não tem uma direita verdadeira que a gente pode falar assim, tem uma direita trumpista, uma direita bolsonarista. Lá tem uma direita mais, digamos assim, centro-direita, tá? Mas que mesmo assim estão conseguindo espaço em cima do Trudeau, porque ele tá muito impopular devido à forma como ele tratou, não só o seu autoritarismo, mas sim por ser visto como um governante fraco. O Canadá hoje é um país fraco, é um país sem líder, sem autoridade, mas com autoritarismo, tá? Autoritarismo é diferente de autoridade. Então tem muito autoritarismo lá graças ao Trudeau e sua ímpeto globalista junto com outros, como Macron, por exemplo, e o próprio primeiro-ministro da Inglaterra hoje. Então a gente sabe que são pessoas muito ligadas ao globalismo e que simplesmente querem combater os Estados Unidos, não são necessariamente da esquerda tradicional, mas são os globalistas que é muito ligado ao progressismo, e esse pessoal aí que adora falar de procedimento de mudança de sexo para criança. Basicamente é isso que esse pessoal defende. E o Trudeau é hoje, apesar de já estar de saída, um dos líderes desse movimento. Então você vê que ele tá falando ali pros canadenses, os canadenses não vão fazer isso, não vão comprar produtos americanos, não vão viajar pra Flórida. Ele está tentando o que nesse momento? Se manter vivo, se manter como uma opção viável, porque ele mesmo já anunciou que vai fazer novas eleições no Canadá, porque ele não tá aguentando mais. Só que com essa postura do Trump, ele tá tentando se colocar como o cara que vai ser contra o Trump. Porque até então ele tava se esfacelando. Então ele vai tentar ser o cara que tá enfrentando o Trump para tentar enganar os canadenses. Ele fez ele fez um movimento aqui dizendo que, segundo ele, o Canadá consegue sim se virar muito bem sem a economia americana. Vamos ver se isso é verdade. Esses são alguns números que eu separei aqui para vocês, pessoal. Pra gente ver como é a diferença de negociação entre Estados Unidos e Canadá. Vamos ver, ó. Claro, o México entra nessa situação também. Eu já vou explicar por que o México entra, tá? 84% da exportação do México vai para os Estados Unidos. 77% da exportação do Canadá vai para os Estados Unidos.
Então você está imaginando, se o Trump coloca taxa em cima da exportação do Canadá, os produtos canadenses vão chegar mais caros nos Estados Unidos e não vão conseguir competir com os americanos. Isso já acontece há muito tempo, o Canadá e o México colocam tarifas muito grandes em produtos americanos. Vou falar sobre isso no próximo vídeo. Mas vamos ver aqui agora a comparação 1 a 1, né? O México exporta para os Estados Unidos um percentual do seu PIB de 35%, ou seja, 35% do PIB mexicano é de exportações para os Estados Unidos. E o Canadá, 22% do PIB canadense é de exportação para os Estados Unidos, tá vendo? Até fizeram a brincadeira aqui com o filme do Batman, quem assistiu essa cena sabe, né? Que o Bane fala pro cara, você acha que você tem poder sobre mim? Então é basicamente os Estados Unidos falando pro ministro autoritário do Canadá e pro México, né? Se vocês não fizerem o que a gente tá pedindo, eu já vou falar o que os Estados Unidos estão pedindo, não é nada demais, não é nada que a imprensa tá falando, né? Não é uma guerra política, não é uma guerra comercial, é uma guerra de princípios e valores e principalmente proteção de vidas americanas, principalmente de jovens. Então, enquanto o México exporta 35% do PIB e o Canadá 22% do PIB, os Estados Unidos exportam 1,5% do seu PIB para o Canadá e 1,2% para o México. Então não tem como eles entrarem nessa briga, igual o ditatorzinho aqui, Trudeauzinho, ditadorzinho, tá tentando falar que eles têm muita alavancagem, que eles vão conseguir, não conseguem. E aqui tá a declaração do Trump de hoje mais cedo, né? Ele falando que recebeu uma ligação do Trudeau. Eu vou traduzir aqui para vocês, né? O Justin Trudeau do Canadá me ligou para perguntar o que poderia ser feito sobre as tarifas. Eu falei para ele que muitas pessoas têm morrido do fentanil, que é um opioide, né? Graças a Deus isso não chegou no Brasil, mas nos Estados Unidos é muito forte e a morte, assim, quase na maioria dos casos, muitos adolescentes estão morrendo lá sem sequer saber que estão sendo consumidos através de bebidas batizadas, etc, né? Então tá uma praga nos Estados Unidos e infelizmente matando muitos jovens. Muitas pessoas morreram do fentanil que vem através das fronteiras do Canadá e do México e nada me convenceu que isso parou. Ele disse que melhorou, mas eu falei para ele, não é o suficiente. A ligação terminou de uma forma, de certa forma, amigável, mas ele foi incapaz de me dizer quando o Canadá terá novas eleições. E o que me deixou curioso e fez eu perguntar o que está acontecendo aqui. E aí eu percebi que ele só tá tentando isso pra se manter em poder, como eu falei pra vocês aqui. Boa sorte, Justin. Deixa eu chamar ele de Justin, né? Então, meus amigos, o que o Trump tá tentando fazer? Não escuta Globo News, não escuta Folha, não escuta Estadão, que esse pessoal não tem a mínima ideia do que estão falando. Esse pessoal não estuda, não sabe o que tá se passando. E os que estudam mentem pra vocês propositalmente, tá? Toda essa intenção do Trump, toda a movimentação do Trump de colocar tarifas em México e Canadá é para barrar, para que eles façam a segurança das fronteiras, fronteira do norte e fronteira do sul, tá? A Southern Border, né, que ele chama, e Northern Border. Então são as duas fronteiras ali que precisam ser seguradas, que precisam ser protegidas, né? Eu tô usando o termo secured aqui, mas é o termo que precisa ser protegidas, precisa ter garantia da sua estabilidade, da sua coesão, e o Canadá e o México se recusam a fazer isso, porque eles querem que os Estados Unidos se virem. Então o Trump sabe que o fentanil, principalmente, entra por essas fronteiras e ele quer que eles resolvam. Então, simplesmente, o que eles têm que fazer? Uma segurança das suas fronteiras para que as drogas não passem para os Estados Unidos. E eles se recusam a fazer isso, ou seja, eles preferem deixar que jovens americanos continuem morrendo para que eles possam ter o que falar contra o presidente Trump. Esse é o nível da esquerda hoje em dia, mas claro, como eu mostrei para vocês aqui, o poderio econômico é todo dos Estados Unidos, porque há muito tempo eles vêm explorando os Estados Unidos. Muito tempo eles vêm explorando os Estados Unidos. Então agora, quando os Estados Unidos decidem se rebelar, eles sabem disso. As exportações canadenses são grandes para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos tarifam muito pouco, ao mesmo tempo que os canadenses tarifam de forma muito alta os produtos americanos. Só que agora, quando os Estados Unidos decidiu impor o seu respeito com o Trump, e só o Trump poderia fazer isso, porque a gente sabe que Biden é um vendido e também parte do globalismo, eles realmente vão ter que se adaptar. É isso que está acontecendo. Então, quando alguém te perguntar por que o Trump está sendo tão agressivo com o Canadá e com o México, pobrezinhos, é para impedir que o fentanil, que as drogas passem para dentro e matem jovens americanos. E eles estão se recusando a fazer isso, tá? Obrigado quem acompanhou. Não esqueça de se inscrever no canal, nos seguir no Instagram e nos recomende para seus amigos aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.